Vamos ao nosso editorial de hoje, 11 de outubro de 2025, programa Vida, Saúde e Política, Rádio Cidade AM 860, Fortaleza, Ceará. O mais recente diálogo entre Trump e Lula, apesar de caráter preambular e ainda não prospectivo, deu início a uma abertura de negociação que poderá levar o Brasil e os Estados Unidos ao retorno de sua secular e pacífica relação comercial. Mesmo desconsiderando as imposições para a retirada do tarifaço pelos Estados Unidos, o STF condenou o núcleo 1 da quadrilha como era previsto. Além disso, os efeitos do tarifaço após 2 meses foram menores para o Brasil que o pretendido pelos conspiradores golpistas. Diante dessa avaliação, Trump percebeu que seu ato só prejudicou o consumidor do seu país, o que levou a uma onda de contestações até mesmo entre parlamentares norte-americanos de sua base, e por esse motivo possivelmente será obrigado a recuar. Trump e Lula se falaram por cerca de 30 minutos, e o presidente brasileiro disse o que tem falado em entrevistas, discursos e pronunciamentos oficiais, que os Estados Unidos precisam rever o tarifaço e as sanções para que essa conversa possa avançar. Aqui, durante esse pequeno período de conflito comercial, duas vertentes políticas e ideológicas, a esquerda e a extrema-direita, confrontaram-se em pós distintos de alta tensão. A esquerda, na pessoa do presidente Lula, cautelosamente, seguiu buscando uma solução que não resultasse em prejuízo aos exportadores brasileiros. A extrema-direita, ao contrário, avançou torcendo para que o acirramento e a inconsonância fossem a tônica dos debates, com a clara expectativa de trazer grandes prejuízos aos exportadores brasileiros e, como consequência, culpar o governo Lula por não ter cedido às exigências absurdas do presidente Trump. Esses parlamentares fazem parte da famigerada turma do quanto pior melhor, sempre fazendo coro ao caos, agora sob o comando do maior traidor da pátria, o deputado Eduardo Bolsonaro, com a bênção do golpista, seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Esses canalhas, que formam a frente da extrema-direita no Congresso Nacional, estão a todo instante trabalhando contra este país e em desfavor dos brasileiros. Por nenhum momento eles pensam no Brasil e nesta gente pobre e sofrida que proporcionalmente pagam mais impostos do que os bilionários que vivem na renda garimpada pela exploração do sistema financeiro nacional. Exemplo disso foi a grande luta para se conseguir a isenção do pagamento do imposto de renda para os que ganham até R$5.000. Foi preciso o povo ir às ruas e mostrar a força que possui para amedrontar essa malta nas eleições de 2026. O povo brasileiro, sobretudo os mais humildes, precisa de acordar para essa secular exploração dos mais ricos sobre os mais pobres. Entender que a esquerda luta contra a desigualdade. Entender que a esquerda luta contra a miséria, luta contra a fome e contra o desemprego. E a direita, ela apenas luta contra essa esquerda. Essa é a diferença entre elas. E o povo deve estar atento em 2026. Aqui fala seu amigo radialista Aureliano Ramos. Oi, gente. Aqui fala Gabriela Ramos. Quero deixar para vocês essa linda oração. Ao se levantar, diga: Jesus, eu te amo. Ao sair de casa, diga: Jesus, vem comigo. Quando sentir vontade de chorar, diga: Jesus, me abrace. Quando for fazer alguma coisa, diga: Jesus, me ajude. Quando se sentir-se feliz, diga: Jesus, eu te adoro. Quando errar, diga: Jesus, me perdoe. Ao se deitar, diga: Jesus, acorde comigo. E ainda assim, se sua vida não melhorar, procure Jesus pessoalmente, que você vai encontrá-lo dentro do seu coração.
Iraguaçu Teixeira, o homem de Canindé, da seca traiçoeira fugiu e teve fé. Em Fortaleza, luta verdadeira, ação de quem um bem quer. Médico e radialista, o mano se fez vereador. Era figura benquista e torcedor do vovô, sorriso intimista que a ele sempre marcou. Sou eu mesmo, dizia em sua apresentação. Na medicina traduzia o amor e a atenção. Seu médico, seu amigo, fazia um rádio de emoção. Essa é a homenagem a Iraguaçu Teixeira pelo professor Dejacir de Souza. Você está ouvindo Vida, Saúde e Política na Cidade AM. Aureliano Ramos. Aureliano Ramos. Muito bem, Mazolinho, são 8 horas e 30 minutos, esta é mais edição do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, programa idealizado pelo saudoso médico e vereador de 7 mandatos, doutor Iraguaçu Teixeira. Um abraço aqui para os nossos amigos Adriano Ribeiro, da FM do Bosco 96.1, prioridade absoluta, é o seu programa hoje a partir das 9 horas. Aliás, o Adriano disse que depois dessa história do metanol aí, não vai tomar mais nada, viu? Já recusou 3 convites meus, Mazoli, e eu pagando, viu? Imagina aí. Renata Elineuda Teixeira, lá em Maracanaú, Dedé Nogueira, professor Ademar Gondim, grande professor Ademar Gondim, Océlio no Pirambu, Biratã Viana, nosso amigo aqui do Facebook, João Quixadá, Alano Maia Chicote da Galera, poeta Paulo Macedo da Tipi FM, Paulo de Tassi da Web Confiança, Eurimar no Conjunto Arvoredo, Ronaldo e Erinaldo de Maranguape, Jefferson Abreu e Ritinha, a Voz do Trabalhador, Feliciano Guerreirinho, Vitor Hugo no Papicu, Carlos Pereira no Itaperi, Jorge Noronha, Jová e Fernando da UFC, Fábio Lopes, Paulo Mendonça, jornalista Humberto Sobreira, professor de Jaci de Souza, Dino Boy Rubão, Samuel Martins, Liduína Fontinelli, seu irmão, professor Fontinelli, pastor François Miranda, Raimundo de Paula, o homem da Estrada de Ferro, Sebastião, lá do condomínio Bugavilha, né, lá no Castelão, Melo e Arteiro, bairro Damas, Antônio Augusto, né, lá no bairro de Fátima, sua irmã Rosa, Dona Terezinha, sua mãe, um abraço a todos vocês, Bebeto da Palmácia, Pedro Boi, radialista Carlos Queiroz, professor Coelho, Zeudi Queiroz, seu nonato conselheiro da ZEIS no PC, Cláudio Hermógenes, Gilson Marcilon, lá no Benfica, escritor e radialista Antônio Biapino, esse é o nosso comandante, jornalista Paulo Tadeu, capitão PM Antônio Marcos, nosso general, um abraço aí para minha irmã Lídice Ramos, né, Dionéia Ramos, o nosso amigo Carlão também aí do Monte Castelo, a Meire no Vicente Pison, Carlos Cavalcante Maranguape, radialista Carlos Queiroz, Raimundo lá da CL4, Paulo de Tasso da Web Confiança, Dona Janete Arraes, rapaz, é a sua filha Roberta Arraes, um abraço para vocês. São as que moram no coração da gente aqui, né, da Rádio Cidade, aqui no programa Vida, Saúde e Política. Um abraço, Dona Janete, um abraço aí para Roberta, um abraço aí para o Irapuã Pinheiro, colega do Banco do Brasil, Araújo Coração de Leão, os meus primos aí, rapaz, o Maninho Cavalcante, a sua esposa, a Fátima Cavalcante, a Célia Cavalcante, o Raimundinho, seu esposo, e o Maurício também, que está na escuta, né? Um abraço aí também o Juscelio da Regional 4, seu Batista lá na Vila Peri, na Rua Leão do Norte, um abraço para o senhor, um abraço também para o jornalista Bezerrinha, Osmar Alves, a sua esposa, a Dona Claudete, o seu filho, o Felipe, pai do Heitorzinho, o Cristiano do Benfica, o Joaquim Soares, nosso amigo aí do Instagram, doutor José Maria Ponce, esse é bom demais, doutor Jorge Acário, também médico, Luciano Ferreira no Passaré, um abraço aí pro Edilberto na Vila Peri, ninguém esqueceu de você não, viu, Edilberto? Você é que não está mais escutando o programa. Um abraço para o Almir Maia na Parangaba, Domingos Tavras, César Augusto, Tony Mazola aqui com a gente, rapaz, Jameson Páscoa, Isiel, Chico Emes também aqui conosco, Jorginho Fernandes, ele deve estar numa ilha por aí, né? Tomando um banho no Caribe, com a sua esposa, Dona Rosângela, um abraço, Jorginho. Ô, homem forte, viu? Um abraço aí pro Francisco José em Maranguape, eita, isso é bom demais. Antônio Carlos, né? Carlos Vale, Bandeira Lima também. Doutor Cid Carvalho, esse é bom demais. O seu filho Antonino, sempre na escuta. O de Assis, lá na Nova Metrópole. A Celiana e a Mara Ximenes, na Lagoa Redonda. Vamos logo pro intervalo, Mazolinho, né? Vai pro intervalo e a gente retorna aqui
com o nosso amigo Iraguaçu Filho, Marcos Fábio e o nosso entrevistado, Dr. Marcelo Borges Cavalcante. Vamos lá. Estamos apresentando Vida, Saúde e Política. Momento Sindojus. Já parou para pensar nos riscos que um oficial de justiça enfrenta todos os dias para realizar o seu trabalho? Não importa o dia ou a hora, o oficial deve estar sempre disponível para o cumprimento da lei. Sempre munido de coragem, comprometimento e competência de porta em porta, o oficial de justiça está pronto para servir a justiça e a sociedade. Valorize e respeite essa profissão. Sindojus, justiça para quem leva justiça a todos. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Na vida nada é estático, tudo se transforma. Uma dúvida em sala de aula pode virar uma aprovação no vestibular. Um aperto de mão pode virar uma grande amizade. Uma aula de robótica no colégio pode virar uma revolução tecnológica. Na escola SESI Senai, a vida acontece a todo momento e a toda hora. Ensino bilíngue, cultura maker, robótica e muito mais. Fardamento, matrícula e material didático gratuitos. Escola SESI Senai, conexões que transformam. Matrículas abertas, 85 4009 6300. Chegou o Richester Mistério. Sabores enigmáticos, cientistas chocados, influencers surtando. Qual sabor? Pistache caramelizado? Morango do amor? Richester Mistério, recheado de teorias. Descubra os sabores. O programa Saúde que Cuida está reestruturando a saúde em Fortaleza, trazendo melhorias importantes para a saúde da população. O IJF acaba de receber leitos reformados, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, está numa baita reforma. As obras da maternidade são apenas o começo das mudanças. O hospital também receberá novos leitos de enfermaria e UTI. E por falar em obras, a do Hospital da Mulher já teve a primeira etapa da obra entregue. Agora, o hospital conta com mais leitos de enfermaria e um centro de parto normal totalmente reformado. Para oferecer ainda mais conforto e cuidado às nossas mulheres, as obras continuam. E tem mais, na Santa Casa já foi iniciada a reabertura dos leitos. É com entregas assim que Fortaleza avança, buscando o melhor para o cuidado do nosso povo. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Chegou o Richester Mistério. Sabores enigmáticos, cientistas chocados, influencers surtando. Qual sabor? Pistache caramelizado? Morango do amor? Richester Mistério, recheado de teorias. Descubra os sabores. O programa Saúde que Cuida está reestruturando a saúde em Fortaleza, trazendo melhorias importantes para a saúde da população. O IJF acaba de receber leitos reformados, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, está numa baita reforma. As obras da maternidade são apenas o começo das mudanças. O hospital também receberá novos leitos de enfermaria e UTI. E por falar em obras, a do Hospital da Mulher já teve a primeira etapa da obra entregue. Agora, o hospital conta com mais leitos de enfermaria e um centro de parto normal totalmente reformado. Para oferecer ainda mais conforto e cuidado às nossas mulheres, as obras continuam. E tem mais, na Santa Casa já foi iniciada a reabertura dos leitos. É com entregas assim que Fortaleza avança, buscando o melhor para o cuidado do nosso povo. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Cidade AM. O nosso compromisso é com a informação. O nosso compromisso é com você.
Você está ouvindo Vida, Saúde e Política na Cidade AM. Aureliano Ramos. Muito bem, Mazolinho, são 8 horas e 37 minutos, esta é mais edição do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade. Dá bom dia aqui nossos amigos, aqui o Iraguaçu Filho, Marcos Fábio, o nosso convidado aqui, o Dr. Marcos, o Dr. Marcelo Cavalcante. Bom dia, Iraguaçu Filho. Iraguaçu Filho. Olha aí, bom dia, meu amigo Aureliano Ramos Filho, né? Grande professor Marcos Fábio. Estava conversando ontem, com quem era que eu estava conversando? Falamos em seu nome, né? Meu grande professor da PEOC. Daqui a pouco eu me lembro. Agradecer aqui ao Dr. Marcelo Cavalcante por ter vindo aqui o programa hoje, para que a gente possa conversar muito sobre reprodução assistida, né? E outros temas que são relevantes. Daqui a pouco eu vou ler aqui o currículo acadêmico científico do Dr. Marcelo. Eu vou precisar de uns 10 minutos, viu, para ler aqui, porque o Dr. Marcelo tem muita produção. Eu gastei meio dia para ler todinho o currículo dele. Você estudou direitinho para fazer as perguntas? Com certeza. Nosso querido amigo Emos, grande Emos. Tony Mazzoli está me tratando bem hoje aqui. Até agora tá. Não chamaram de Kid Preto não ainda? Ainda não, né? Um abraço a você, querido amigo ouvinte do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade. Já mandou um abraço a dona Janete Arraes? Mandei, dois abraços. 2 abraços. 2 para ela e 1 para Roberto. Pronto, olha aí. Gente, essa semana, a gente vem falando sobre semana, né? O que aconteceu na semana, mas não vai dar nem para falar sobre o que aconteceu na semana. Vou falar o que aconteceu ontem à noite. O Trump taxou em 100% a China. Foi, enlouqueceu de novo. Rapaz, e lascou, foi tudo. Aquilo ali foi efeito do troféu aí que ele não recebeu, né? Como é o Nobel, né? O Nobel da Paz. Que foi mas foi para uma pessoa que ele tem como aliada lá. Inclusive ela compartilhou com ele, né? Que, aliás, uma homenagem. De 1 a 2 semanas aí, pode anotar, a Venezuela vai ser invadida. Vai ser invadida. Os navios já estão lá, todos organizados lá no entorno lá do Caribe, lá bem pertinho da Venezuela, vai ser invadida, não duvidem. Mas o Trump taxou em 100% a China. A China ele disse que ela estava controlando as terras raras, e lembrando que a exportação das terras raras, sei lá, do que é extraído das terras raras, parece que vai para os chips, né, para a parte de tecnologia. O Vale do Silício deve estar lá em polvorosa, né? Deve estar lá o pessoal todo se tremendo. E aí a Bolsa dos Estados Unidos fechou antes da taxação. E já despencou aqui no Brasil, o dólar subiu. Maior esculhambação. E agora o Lula é um amigo do Trump. É amigo dele. Eles disseram ontem, depois da química, ontem, disse, rapaz, essa pessoa é muito boa. Não era bem o que falavam sobre ele, ó. Ele falou isso ontem, terça-feira, na ligação que teve. Mas é isso aí, vamos esperar o que é que vai acontecer. O que eu espero é que não tenha impacto na vida, no dia a dia do povo brasileiro, porque o que a gente precisa é de estabilidade, o que a gente precisa é de que as coisas melhorem aqui no Brasil, que mais recurso possa vir para o bolso do trabalhador, que a potencial do salário, né, de compra seja melhorado, seja aumentado, que haja investimento em educação, enfim. E a gente também, aí outro ponto que eu quero destacar, hoje são 11, né? Então nós estamos a menos de um mês da abertura da COP30. A COP que vai discutir principalmente a questão das mudanças climáticas lá em Belém. Ali vai ser tudo de improviso, porque não tem nada organizado. Não. Vai ser importante, apesar de todas essas questões aí meio complexas. Por que é que no Brasil, o Dr. Marcelo esteve agora na Índia, não foi? Por que é que no Brasil a gente não consegue fazer essas coisas organizadas, né? Lembrar da Copa do Mundo, o Pan-Americano 2007 lá no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo 2014, as Olimpíadas 2016. Tem coisas que até hoje que prometeram entregar antes não chegou, né? Mas esse é um outro aspecto, mas a Copa vai ser relevante, apesar dessas questões, vai ser super relevante. Eu vou estar agora em Brasília, segunda e terça, na pré-conferência em Brasília, que é uma pré-conferência relevante, porque é exatamente onde vão estar todas as figuras importantes do Brasil. Dia 3, 4 e 5, lá no Rio de Janeiro, de novembro, também vou estar lá, participando, representando a cidade de Fortaleza, juntamente com o secretário João Vicente, na perspectiva de um grande debate, já trazendo 98 cidades, capitais do mundo, que fazem parte de um projeto chamado C40, das cidades resilientes, porque a gente, sem meio ambiente, sem a gente ter a possibilidade
de preservação da biodiversidade, de todas essas questões, recursos hídricos, as áreas ambientais, recuperação das florestas, as florestas em pés, né? Isso é super importante para a produção dos acho que é produtos ambientais, assim que chamam, né? E para finalizar, o plano diretor da cidade de Fortaleza foi apresentado, como foi apresentada a proposta, a minuta, e nessa minuta tem uma percentual de ampliação de quase 40% de área protegida, inclusive estando inserido a questão daquela floresta no entorno do aeroporto, certo? Foi inserida ali, vai ser ZPA4 na proteção ambiental, e a gente vai esperar aí que essas coisas possam se concretizar, porque agora tem uma conferência das cidades, depois tem a deliberação, a discussão e o debate, o debate lá e a deliberação dos vereadores, obviamente, com as suas sugestões, com as suas emendas, mas o mais importante é que esse plano se mantenha equilibrado entre o desenvolvimento social, preservação ambiental, desenvolvimento social, preservação ambiental e desenvolvimento econômico também, porque a gente precisa de geração de riqueza aqui na nossa cidade. E eu peguei um dado agora que a Selma liberou semana passada, que nós tivemos mais de 3.200 novos estabelecimentos com alvará de funcionamento emitido aqui em Fortaleza. A média do primeiro semestre foi em torno de 2.000, 2.500, né, alvará de funcionamento. Julho e agosto já foram quase 3.000. E agora, setembro, foram 3.200, ou seja, mostrando que a cidade de Fortaleza é um polo a economia está se movimentando. A economia está se movimentando, as pessoas estão investindo em Fortaleza, mais negócios estão sendo criados, e não é aquela história que diz, não é só na informalidade, né? De forma também oficial, lá, buscando lá a documentação, que isso é fundamental, super importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu passei dos 3 minutos, mas falei pouco, porque o doutor Marcelo já está aqui conosco, certo? Bem. E aí já vamos aqui adentrar, ou você ainda tem algum ponto aí que você quer? Não, vamos falar dar um bom dia aqui. Você não deu um bom dia ao Marcos Fábio ainda, não? Dei, mas ele não respondeu ainda. Então responda, Marcos Fábio. Comunicando, Marcos Fábio. Bom dia. Isso aqui é uma vinheta, rapaz, diferente da minha. Essa voz é do Tony Mazzoli. O dono da voz, né? O dono da voz está aí do lado, né? Bom dia. Imitando aí o Kid Preto. Bom dia, Aureliano. Bom dia, doutor. Bom dia a todos aí da técnica, né? Hoje são 2 na técnica, Iraguaçu. Bom dia, ouvintes. Eu queria, Iraguaçu, saudar todos hoje, lembrando que dia 15 agora é o dia do professor, né? Exatamente. E hoje é o dia nacional da pessoa com deficiência. Né? Pois é. Eu acho que eu tenho 40 anos na profissão, né? São 40 anos de luta. Quarta-feira, né? Dia 15? É quarta-feira. Muito tempo, muitas gerações já passaram. O Marcelo é professor também. É? Professor da universidade. E hoje praticamente está no mesmo nível, porque o pessoal tem a mesma concepção com relação à educação e tudo mais. São 4 gerações que já passaram por mim, né? Eu fico feliz em dizer isso, porque alguns que foram meus alunos hoje já são meus colegas de trabalho. Outros são empresários, outros vivem por conta própria, colocaram seus negócios. Tem gente que não foi para lugar nenhum também, tem gente que a gente esperava estar em outros lugares e não está em lugares que a gente não esperava estar, mas é a vida. Eu acho que a gente sempre deixa a contribuição da gente para essas pessoas. A gente nunca entra numa sala de aula procurando fazer o pior. Sempre a intenção é fazer o melhor, né? Infelizmente alguns nos escutam, outros não escutam, outros passam longe de escutar, né? Mas é como aquela história da semente, você joga sementes e algumas vão dar frutos, outras não. É a vida que é assim, né? E dizer também, Aureliano, que seu editorial foi muito bom, né? É um editorial que aprofunda esse debate. Porque hoje, o Iraguaçu, doutor, nós estamos vivendo um momento em que essa dicotomia, ela atrapalha o debate qualificado. Polarização também. A polarização, ela passa a ser uma coisa negativa, porque você assume o seu partido, o seu lado, e cega porque acontece. É sempre alguém torcendo para o pior quando o outro está no poder. Pois é. Né? Não quer saber do Brasil, não quer saber de nada. Não quer saber e tudo mais. Quer atacar. E nós passamos essa semana pelo ridículo de ver deputados vibrando por terem facilitado a vida das bets, né? Fintechs e outras coisas mais. Aí eu pergunto a você, a grande massa
a grande massa foi ou não foi prejudicada, não importa quem você votou, se Bolsonaro ou Lula, foi prejudicada. Com certeza. Né? Foi prejudicada. E eu acho que o debate passa por aí, não passa em quem eu votei, quem eu vou votar, não. Afinal, nossos congressistas, e aí eu vou também aproveitar o momento para convocar todos para dia 16 estarem em frente à Assembleia Legislativa, que o Sindicato Tapioca vai fazer uma grande manifestação, lembrando desses detalhes, né? Em que a gente vai dizer que o congressista, aquele cara que está lá para legislar as nossas leis, a grande maioria, infelizmente, não está fazendo isso. E se está fazendo em causa própria. Isso é muito ruim. Eu sempre digo, como espírita, né, eu gosto sempre de frisar isso, que a grande oportunidade que nós temos na vida é de exercer as nossas funções, seja ela qual for. Não sei se vocês viram na internet esses dias, um camarada dizendo que a profissão dele não era uma profissão qualificada e tal, reconhecida e tudo mais. E aí a repórter disse desse jeito: olha, toda profissão é qualificada e reconhecida. É importante que você à noite deite sua cabeça no travesseiro e diga assim: eu fiz a minha parte. Né? Não importa que você esteja aqui juntando o lixinho que está dentro do estúdio, ou aqui comunicando, ou clinicando, ou, né, legislando, como você já esteve algumas vezes. Eu acho que cada missão é uma missão, né? E a gente é responsável por fazer bem essa missão. E é um quebra-cabeça. Se faltarem peças, pode ter certeza que o quebra-cabeças não acontece. Não é. É isso aí, a gente está aqui para um debate interessantíssimo. Eu estava até dizendo ao doutor aqui em off que eu fui vítima, né, da esterilidade não aparente. Depois ele vai até falar sobre isso aí, né? Que lá o médico dizia que era esterilidade não aparente. Nem você é estéril, nem a sua esposa, mas vocês não conseguem ter filhos. E eu sei que muita gente passa por isso. Já tem uma pergunta no ar. Vamos dar aqui Deixa eu só... Bom dia ao doutor Marcelo aqui, para fazer aqui a leitura aqui da biografia aqui do doutor Marcelo, para a gente já inseri-lo aqui no nosso debate. Né? Você já fez aí, você estudou aí o material que eu lhe mandei, né? Você já fez aí suas perguntas. Mas, doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui conosco, bom dia, né? Esse espaço aqui que foi criado pelo pai em 1999, né, Aurélio? Às vezes eu me confundo se foi 99 ou se foi 98. Comecei em 2000. Você começou em 2000, acho que foi 98. Foi 98, 99. Não, mas começou aqui também, começou junto. Começou, era meu dia. O pai tinha um programa lá na Dragão do Mar, Saúde é Vida. Era só sobre saúde, que era ele e o Aureliano, de 6 horas da manhã, dia de sábado. Mas aqui já começou de 8 às 11, né? Então, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Vida, Saúde e Política. Tudo a ver com o que você... tira da política, mas tudo a ver com o que você trabalha no dia a dia, com vida, com saúde, com sonhos, né? com famílias, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Iraguaçu, bom dia, Aureliano, professor Marcos Fábio. É uma honra estar aqui sentado à mesa com pessoas tão queridas. O Iraguaçu, acho que a gente tem uma história de vida, história profissional, que o Iraguaçu talvez tenha sido, acho que, um dos primeiros pacientes de quando eu retornei a Fortaleza depois da minha formação, né? E felizmente a gente conseguiu juntos até o nascimento do Iraguaçu Neto, né? Que quando foi encerrada a fábrica aí da família Iraguaçu, e a gente conseguiu... Já foram 4, né? O pessoal pergunta, você quer mais? Você não está achando suficiente, não? E quando você fala de saúde, política e vida, saúde e política. Vida, saúde e política, né? A política também tem muito a ver com a reprodução humana. Só dar um detalhe aqui para vocês, e aí depois a gente vai abrir a discussão, a gente tem muita coisa para falar. Mas quando o Iraguaçu falou da COP, falou das decisões que estão impactando lá na China, isso tem muito a ver com a reprodução humana também. Hoje a gente está vivendo uma crise reprodutiva no mundo. Os casais eles estão tendo cada vez um número menor de filhos. A média no Brasil é em torno de 1,5 filho por mulher, ou seja, a gente não está conseguindo nem repor a população. E isso é uma tendência mundial, que tem estudos que mostram uma projeção que no ano de 2100 a população do mundo pode cair pela metade. E aí é sim um momento de ter políticas públicas de estimular a ter filhos. Existem vários países na Europa e no mundo, por exemplo no Japão,
tem um estímulo de que se aquele casal tiver um filho, se um servidor público tiver um filho, ele trabalha 4 dias por semana. Ele vai passar a ter folga 1 dia por semana. Porque Pra fazer mais filho, né? Porque pra cuidar do filho. Existem uma tabela progressiva hoje que a gente fala muito em imposto de renda. Existem países em que tem benefícios fiscais para aquele casal que tem filhos. Isso já vários países se preocupando, né, com daqui a alguns anos não ter quem vá trabalhar, quem vá produzir naquele país. Então tem a ver também com política pública de reprodução humana. Então o nosso programa tem tudo a ver. Tem a questão da distorção previdenciária, né? Da Previdência. Né? Sim, isso é um problema, né? Porque que se está só pagando aposentadoria e não tem ninguém para trabalhar, para a população envelhecendo e a base da pirâmide da gente encolhendo, isso com relação a fins previdenciários, você vai colocar a idade da aposentadoria cada vez mais adiante e vai chegar um ponto que a conta não vai fechar. Com certeza. Para ler aqui um resumo aqui do Dr. Marcelo, aqui da trajetória profissional e científica, certo? Sempre teve uma vida dedicada à reprodução humana, à ciência e ao cuidado com os casais que sonham com a gestação, né? Dr. Marcelo é médico ginecologista, especialista em reprodução humana com mais de 20 anos de experiência, né? Fundador da Conceptos, o primeiro centro de reprodução assistida do Ceará, criado em 98, doutor em ciências médicas e professor do programa de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, Unifor, membro ativo da Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução, autor das diretrizes internacionais sobre o manejo imunológico em perdas gestacionais recorrentes, membro do comitê organizador do Congresso Internacional de Imunologia da Reprodução, que será realizado em 2026 na Coreia do Sul. Aliás, a Coreia do Sul é um dos locais que realmente reduziu bastante, né, a questão do número de filhos por mulher, né? A própria China, que tinha a política de um único filho, ela já liberou. Está estimulando, né? Já para ter estimulando para ter mais. Passou uns 50 anos. A China é o maior, hein? Não, a Índia. Hoje a Índia hoje é o maior. Passou de 1 bilhão, né? quase 1,5 bilhão de habitantes. Você imagina só uma cidade pequena, lá tem 30 milhões de habitantes. Redistribuir esse pessoal todo no mundo, né? Membro, como eu falei, da Coreia do Sul, editor, convidado e membro do corpo editorial do Journal of Reproductive Immunology, além de autor de dezenas de artigos e capítulos de livros da área. Atuação que une ciência de ponta e empatia clínica, buscando compreender cada casal em sua jornada reprodutiva. E aí eu vou falar aqui como paciente, né? Porque o paciente não é a mulher, né? O paciente casal, é o casal, né? O paciente é o casal. E assim, falar, depois dessa breve apresentação aqui do Dr. Marcelo, falar da importância que é o casal, a união do casal, a vivência, a tomada de decisão, porque às vezes também tem a mulher quer, o homem não quer, às vezes o homem quer, a mulher não quer, né? Então tem que ser uma decisão do casal, tem que ser uma decisão vivenciada pelo casal, né? Porque são N situações, né? A gente, enquanto paciente, passou por algumas situações, né? Até um aborto espontâneo, né? Que é um momento de muita dificuldade, muita dor, né? E que você tem que entender. A Renata, em alguns momentos, precisava do meu sangue por conta de compatibilidade genética, enfim, tem algumas questões. Então o casal ele tem que estar ali, e a mulher sofre mais a questão também do físico do corpo, né? Mais que o entrevistado aqui é o Dr. Marcelo. É isso que eu ia perguntar. Não sou eu, não. Dr. Marcelo, como é que está a questão aqui? Para quem não entende dessa temática, o que é reprodução assistida? Como é que a gente poderia começar essa temática? Da gente seguir para o roteiro do Aureliano e comentar a colocação que o Iraguaçu falou, na jornada do Iraguaçu teve momentos de perda gestacional. E como o professor Marcos Fábio falou do dia 15, com o dia do professor, parabéns a todos os professores que estão nos ouvindo. O dia 15 de outubro também é o dia mundial de combate à perda gestacional, de casais que passaram por abortamentos, óbito fetal ou até um óbito logo após o nascimento. E outubro é dia do médico também, né? Dia 18 de outubro. 18. E o doutor Iraguaçu Teixeira, juntamente com o Iraguaçu, aprovou uma lei municipal do dia 15 de outubro como o Dia Municipal de Combate à Perda Gestacional. Existe essa data já no mundo como um todo, e a gente, na época que o saudoso Iraguaçu estava na Câmara durante os anos dele lá, a gente entrou em contato e ele fez essa aprovação. Tá? A perda gestacional é algo muito impactante para o casal, tá? E que muitas vezes é banalizado. Não, isso aí é só um aborto, você vai tentar engravidar de novo, que vai conseguir.
E muitas vezes a gente não tem essa medida de o quão impactante é uma perda gestacional para o casal, não só para a mulher, mais diretamente para a mulher que está sofrendo ali as dores emocionais e físicas da perda gestacional, mas para o casal como um todo. E aí a infertilidade acaba participando desse momento, porque são condições diferentes. A perda gestacional dá dificuldade para engravidar, mas em algumas situações elas acabam andando ali bem juntos e levando a esses traumas emocionais, físicos para um casal. E é duro mesmo, viu? O negócio que o doutor, 10 de janeiro de 2007, eu não esqueço. O doutor está dizendo aí, uma vez eu fui chamado por um amigo meu para ir até o hospital da Unimed, porque a esposa dele estava ruim lá e tal, estava quase perdendo o filho, aquela coisa toda. E alguns dias antes ele tinha me mostrado a ultrassonografia lá, mostrando a criança e tudo mais. E no dia que ele perdeu o filho, que eles perderam, né? É bom a gente falar os dois, realmente, né? Ele dizia desse jeito: olha, Marcos, chorando ali na emergência ali da Unimed, disse: olha, dia desse aqui, isso aqui era vida, hoje aqui, ó, morte, meu filho foi embora, e agora? Mas depois eles se recuperaram, trauma, aquela coisa toda, e hoje são pais de um menino, já está com 16 anos, e em 2 momentos na minha vida, até porque eu passei pelo problema também, eu estou muito feliz quando ele diz isso aí, que a perda gestacional, no sentido da palavra perda, é uma coisa muito pesada do casal, né? A gente percebe como as pessoas se preocupam quando isso acontece, até não colocando fé de que vão poder engravidar novamente, vão poder ter um filho novamente, aquela coisa toda, e fica aquele receio, né? Será que vai acontecer de novo? Será que eu vou passar por isso de novo? E a época eu dizia para ele: cara, firme, muita oração, que se essa criança não veio, não reencarnou, e já estava reencarnada, porque a gente espírita considera que no momento em que ele está ali fecundado, ele já está se preparando para vir, já está aqui. E às vezes recua por achar que a missão vai ser pesada, né? Como muitas vezes nós recuamos de algumas ideias que nós temos, né? Não vou deixar para depois. E a pessoa que está aqui nunca percebe isso. Aliás, perceber até percebe, mas não consegue aceitar. E aí onde entra o médico, fazendo todo esse trabalho psicológico, político também, né, para poder conscientizar o casal de que há uma nova oportunidade. Né? Porque a gente pensa, é a mulher, é o homem. Tá? Eu sou da época, doutor, que o pessoal dizia: fulano não tinha televisão em casa. Lembra da brincadeira que a gente fazia? Por isso que tem muito filho. Hoje a gente está rezando para ter mais filhos. Né? E eu vejo os jovens, e o senhor deve ver também, não se coloca mais essa questão da gravidez. Vamos ter filho, vamos, né? Sonho ser mãe, ser pai, aquela coisa. A gente até teve alguma evolução sobre esse assunto. Recentemente foi promulgada uma lei em que acolhe esses casais com histórico de perdas gestacionais. Imagine vocês que quando uma mulher tem uma perda gestacional, que o bebê, às vezes até numa gravidez já com meses de evolução, no 5º, 6º mês, quando ocorria um óbito fetal, essa paciente ela ficava na mesma enfermaria, nos hospitais públicos, na mesma enfermaria de uma outra paciente que acabou de ter o bebê. Imagine o trauma psicológico para essa mulher. Então, pelo menos é garantido em lei hoje, uma lei federal, que essa mulher ela deve estar colocada em uma outra ala do hospital onde não existem as puérperas, aquelas mães que acabaram de parir, que estão ali com o seu bebê no berço ao lado da cama. Então a gente teve alguma evolução em relação a algumas políticas públicas de assistência a esses casais, mas ainda falta muito na parte da infertilidade. Juntamente com o Iraguaçu, acho que ele também vai lembrar, a gente algum tempo atrás tentou fazer um movimento de criar um serviço de reprodução assistida público aqui em Fortaleza, que a coisa não evoluiu por decisões políticas. Tá? A gente sabe que existe um custo, o custo realmente não é um custo barato, mas que às vezes por pressões de alguns grupos, determinados tipos de tratamentos, com um custo até muito maior do que o da reprodução assistida e talvez com impacto muito menor na vida de um casal, acaba tendo esse direito garantido no serviço público, enquanto que a reprodução assistida não tem essa garantia. São poucos os serviços públicos que tem no Brasil. No Norte e Nordeste, eu acredito que só tem um serviço público, que é em Natal, que faz um número muito pequeno de casos.
E as pessoas dizem, mas você é pobre, por que você vai querer ter um filho? Né? Ninguém imagina o trauma, né, que a gente falou desse trauma psicológico, um trauma que é para um casal. Não é porque seja pobre não tem o direito de ter um filho, ele tem o direito de constituir a família dele. Exatamente. E um trauma para o casal, para o relacionamento. Imagine vocês quantos relacionamentos se acabam porque aquele casal não conseguiu ter um filho, não conseguiu constituir uma família. A gente sabe que tem um processo de adoção, que o Iraguaçu também é muito envolvido na questão da adoção, mas alguns casais podem não ter essa mentalidade e o coração aberto para um processo de adoção. Eles querem tentar ter o seu próprio filho, e isso não é garantido, apesar de existir lei para isso. Tem vários artigos na Constituição Federal, tem a Lei de Planejamento Familiar. Quando a gente fala da Lei de Planejamento Familiar, só imagina na anticoncepção, mas na Lei de Planejamento Familiar está garantido a constituição de uma família, por métodos e tratamentos que o Sistema Único de Saúde deve garantir ao seu usuário, entendeu? Então a gente precisa pensar. A ficha só vai cair para os políticos na hora que a conta chegar dessa crise reprodutiva. E aí pode ser tarde e a gente vai demorar a ver os efeitos de uma boa política reprodutiva. Vai demorar uma geração, né? Vai demorar uma geração, duas gerações. Vai fechar, mas eu gostaria de colocar, pontuar, porque às vezes a gente esquece até, para aproveitar que o senhor está colocando. Eu adotei uma criança. E a primeira crítica que eu recebi foi da minha própria mãe, que já partiu. Ela dizia desse jeito: você vai levar para sua casa uma pessoa que não tem o seu sangue. Veja bem a concepção, né? É uma concepção antiga e tal. Está enraizada na cultura. Ou então aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu não conheço a história de um filho adotivo que não tenha dado trabalho. Né? Que não tenha dado trabalho. E eu digo ao senhor, foi a maior alegria que eu tive na minha vida foi adotar uma criança. A questão da consanguinidade é porque no Brasil, na justiça principalmente, a sociedade, ela acha que a relação familiar é do sangue. E não é, é afeto, é afetividade, é afetividade. A pessoa, você vê, por exemplo, essas adotadas que tem perfil do pai, da mãe, e você nunca... afetividade, convivência, o local onde você... E hoje a ciência evoluiu, a gente vai comentar mais adiante, mas você adota um espermatozoide, você adota um óvulo, você adota um embrião. Existem vários casais que, quando a dificuldade para engravidar é, por exemplo, a falta de espermatozoide produzido pelo parceiro, eles têm que recorrer a um banco de sêmen. Vai ter, se você for ver, não é do seu sangue, mas vai ser parido pela sua mulher. Então, assim, a ciência evoluiu e a gente pode, ao longo do programa, comentar essas outras formas. E é uma verdade, esse sonho de ser pai é um sonho antigo e atual também. Eu sempre digo isso, né? Pai e mãe, né? Pai e mãe. Pai e mãe. Ser pai e mãe. Mas são 9h06. Estamos aqui entrevistando o Dr. Marcelo Cavalcante, falando sobre reprodução assistida. E daqui a pouco a gente vai adentrar mais a temática, né? A gente está mais aqui na parte social da questão de ser pai e mãe. Vamos lá, Mazzoli? Vamos no intervalo comercial, já retornaremos. A Rádio Cidade AM 860 é consagrada como emissora popular que une informação, entrevistas e programas sobre política, economia, cultura, além de prestação de serviços. A emissora do Grupo Cidade de Comunicação é sucesso pela maneira irreverente e de credibilidade de abordar diversos assuntos diariamente. Cidade AM. A unção de Deus flui na música, na palavra e na esperança. Baixe agora o aplicativo do Grupo Cidade. Fátima FM, a rádio que toca a alma. Tem gente que precisa ir muito da nossa ajuda. A Santa Casa de Fortaleza atende milhares de pessoas todos os dias, mas depende da sua doação para continuar salvando vidas. E a gente criou até uma musiquinha para você decorar o número da doação. 0800 04 20 108. 0800 04 20 108. Agora é com você. Ligue e faça sua doação. Uma campanha Acerte, Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão. ZYH 592 860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Estamos apresentando Vida, Saúde e Política.
Momento Sindojus. O oficial de justiça é peça fundamental para garantir a celeridade processual, realizando o cumprimento de mandados e garantindo o cumprimento da lei. O profissional ajuda a garantir o patrimônio, a segurança, a saúde e o bem-estar da sociedade. E agora a categoria necessita de mais pessoas qualificadas para executar as decisões judiciais. A crescente demanda de processos judiciais pede a criação de mais vagas para o concurso público. E quem ganha com isso é toda a sociedade. Sindojus. Justiça para quem leva justiça a todos. O programa Saúde que Cuida está reestruturando a saúde em Fortaleza, trazendo melhorias importantes para a saúde da população. O IJF acaba de receber leitos reformados, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, está numa baita reforma. As obras da maternidade são apenas o começo das mudanças. O hospital também receberá novos leitos de enfermaria e UTI. E por falar em obras, a do Hospital da Mulher já teve a primeira etapa da obra entregue. Agora, o hospital conta com mais leitos de enfermaria e um centro de parto normal totalmente reformado. Para oferecer ainda mais conforto e cuidado às nossas mulheres, as obras continuam. E tem mais, na Santa Casa já foi iniciada a reabertura dos leitos. É com entregas assim que Fortaleza avança, buscando o melhor para o cuidado do nosso povo. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Estamos em constante transformação, assim como o mundo ao nosso redor. No Colégio Cristos, unimos tradição e inovação para formar alunos preparados para os desafios do presente e do futuro. Porque acreditamos que a verdadeira sabedoria não está em memorizar respostas, e sim em aprender a fazer as perguntas certas. Colégio Cristos, matrículas abertas. Teste de admissão em 13 de setembro. Cidade AM. O nosso compromisso é com a informação. O nosso compromisso é com você. Você está ouvindo Vida, Saúde e Política na Cidade AM. Aureliano Ramos. É isso aí, são 9 horas e 10 minutos. Esta é mais edição do programa Vida, Saúde e Política. Entrevistando aqui o Dr. Marcelo Borges Cavalcante, né, médico ginecologista e especialista em reprodução assistida, né? Antes de você fazer a sua primeira pergunta, eu vou só voltar aqui. A questão da reprodução assistida. O que é isso, doutor Marcelo? As pessoas que não conhecem, que não sabem, não têm a familiaridade com esse termo, né? O que é reprodução assistida e como é que ela se dá assim, em linhas gerais? Eu vou começar em 1978, com o nascimento da Louise Brown. Eu acho que não sei se vocês assistiram. Tem um filme num desses streaming chamado Joy, que ela já faleceu, né? Não, a Louise Brown não. A Louise Brown está com 47 anos. Ela nasceu em 1978. Inclusive, ela já tem 2 filhas que nasceram naturalmente. Esse termo é pejorativo, né? Bebê de proveta que eles usavam. O termo técnico é fertilização in vitro, né? A fertilização, o que é? A união do espermatozoide com o óvulo, que isso naturalmente acontece na trompa. E in vitro é quando ela ocorre no laboratório, tá? O que seria o natural seria a fertilização in vivo. Então, quando foi em 1978, teve o nascimento do primeiro bebê de proveta. E os profissionais que foram envolvidos, quem assistiu o filme vai lembrar do que eu estou falando, os profissionais que tiveram envolvidos, 2 cientistas e uma assistente deles, que teve uma participação brilhante, que foi a embriologista. Eles tiveram muita resistência na época, resistência da igreja, resistência da própria população da Inglaterra na época, e que eles trabalharam em um hospital, vamos dizer assim, um hospital de 5ª categoria para poder desenvolver o trabalho deles, vamos dizer assim, com uma mínima paz e segurança para que ocorresse esse nascimento. Só uma pergunta, o embriologista, ele é biólogo ou é médico? Os profissionais, né? Então vamos lá. O ginecologista é o profissional que faz o acompanhamento do casal. A reprodução assistida é uma área de atuação dentro da ginecologia obstetrícia. Então quem quer trabalhar com reprodução humana, ele vai ter uma formação médica, fazer a faculdade de medicina, depois a residência em ginecologia obstetrícia e depois uma especialização em reprodução assistida.
assim ele vai conseguir tirar o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista no Conselho Regional de Medicina. Profissionais como urologistas, que também podem atuar com um foco maior no fator masculino. E os profissionais que atuam diretamente na manipulação dos gametas, do espermatozoide e do óvulo, na parte laboratorial, podem ser biólogos, biomédicos, farmacêuticos, médicos veterinários, são profissionais que têm uma habilidade laboratorial, que ele vai ter, lógico, que é a sua formação básica e depois uma especialização na área de reprodução assistida. O termo reprodução assistida ou reprodução humana acaba sendo de uma forma mais ampla, e a reprodução assistida seria mais focado ao tratamento de fertilização in vitro, injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Porque quando a gente avalia um casal e trata um casal com dificuldade reprodutiva, a gente primeiro precisa fazer um diagnóstico e depois propor tratamentos. E os tratamentos são divididos em 2 grandes grupos. Tratamentos que a gente chama de baixa complexidade, que muitas vezes é só, como o professor Marcos Fábio falou, só colocar ali o travesseiro, né? Seriam pequenos ajustes ali na rotina do casal para que eles tenham relação no período correto, ou procedimentos que a gente chama que não tem uma intervenção com os gametas, né? De alta complexidade, que pode ser a inseminação artificial. E outros casais não vão conseguir engravidar com esses procedimentos de baixa complexidade e acabam precisando recorrer à fertilização in vitro, que é quando se gera um embrião no laboratório. É possível o casal escolher, dentro de um mapa genético, não sei se esse é o termo, as características do filho que eles pretendem ter, ser alto, baixo, ou dos olhos verdes, dos olhos brancos, castanho, o verde? Isso é muito um mito, né? Mito, assim, né? Existe, se a gente for ver do ponto de vista teórico, existe condições para isso, mas isso não se faz na prática e não se tem disponibilidade. Acontece que o procedimento da fertilização in vitro, como que ocorre? O casal ele tem dificuldade de gerar aquele embrião lá na trompa, porque precisa o espermatozoide fazer uma viagem desde ali do fundo da vagina, que é onde tem a relação e fica depositado o sêmen, os espermatozoides. Eles vão ter que subir pelo colo do útero e adentrar a trompa, e lá ele precisa encontrar o óvulo, que foi liberado pelo ovário da mulher e está lá na parte final da trompa. E assim lá vai ser gerado um embrião. Por vários motivos, alguns casais não conseguem ter esse encontro lá na trompa. Ou porque a quantidade de espermatozoide é muito baixa, ou porque a trompa tem um problema e não consegue deixar passar o espermatozoide, ou porque o óvulo não está sendo produzido e ele não vai lá para a trompa. Então, a gente precisa detectar qual é o motivo, qual o problema que está ocorrendo, porque se for um problema muito crítico, a gente vai ter que fazer esse encontro do espermatozoide com o óvulo no laboratório. O embrião é gerado no laboratório e geralmente no 5º, 6º dia ele é transferido para a cavidade do útero. Mas em algumas situações, alguns casais, é possível a gente fazer uma biópsia desse embrião, tirar um pequeno fragmento do embrião para fazer uma análise genética desse embrião. Se ele tem algum problema genético, como por exemplo síndrome de Down ou outras doenças genéticas. E aí quando você colocou a seleção da cor do olho, da cor do cabelo, isso muitas vezes é determinado geneticamente e teoricamente existiria essa possibilidade. Também, né? As possíveis Mas hoje patologias. o que se faz é principalmente a investigação de patologias genéticas para evitar a transferência de embriões com alterações genéticas que sabidamente terão problemas após o nascimento ou não, às vezes não conseguem nem chegar a nascer ou fatalmente irão a óbito após o nascimento. Então, Marcelo, essa temática aí dessa análise patológica, né, eu acho que é um debate até religioso, né, que se faz, que se existe, que acho que até num passado não muito distante tinha até alguns impedimentos, algumas questões do Conselho Federal de Medicina, né? Houve mudanças recentes ou como é que está isso aí? Obrigatoriamente cada transferência se faz isso atualmente? Tem um protocolo? Como é que está essa questão esse debate religioso também?
A própria reprodução assistida, desde a época lá da Louise Brown, existe essa resistência religiosa, né? Felizmente já se dissipou um pouco mais, e o que a gente coloca, que a gente como médico, como profissional, como embriologista, como os profissionais que estão envolvidos no tratamento, a gente não está ali para brincar com a vida, nem para ser um Deus gerando vida. A gente está ali para mostrar o melhor caminho e, como qualquer outra forma de tratamento, fazer com que esse casal tenha a possibilidade de ter o seu sonho realizado. Da mesma forma em que o médico ele tem aquele dom de levar o paciente a um tratamento que vai fazer com que evite um óbito, evite uma morte. Às vezes o casal, às vezes um paciente precisa fazer um tratamento para um câncer e a intervenção ali do médico vai ajudar ele a adiar o seu óbito. Da mesma forma, a gente pode ajudar o casal e, com a nossa ajuda, com a nossa intervenção, fazer com que ele consiga engravidar e ter o seu filho. Então eu vejo dessa forma. Sou católico, sei que existe ainda alguma resistência da igreja em relação a isso, mas a gente vê como um profissional que pode ajudar a chegar a ter o seu filho em casa, a ter o seu bebê. Tá? Sem o querer divino, por mais que a gente tenha essa intervenção, a gente não vai conseguir. Em relação à regulamentação dessa investigação genética, existe realmente uma regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, e que ele coloca que a investigação genética dos embriões deva ser realizada somente na investigação de doenças, não para essa seleção, não para uma eugenia, não para até mesmo a escolha de um sexo de um bebê. Por exemplo, caso o Aureliano quisesse ter o seu 10º filho, mais ou menos. E vamos dizer que ele só tenha tido filhos homens do sexo masculino, e fosse um sonho da esposa dele ter um bebê do sexo feminino. Como ele engravidou de forma natural, sem nenhum problema, ele não se faria o tratamento por reprodução assistida somente para ter o desejo realizado de ter uma menina do sexo feminino. Isso o Conselho Federal de Medicina não autoriza a realização desse tratamento. A escolha do sexo ela é autorizada somente em doenças que sabidamente é aquele sexo. Por exemplo, um indivíduo da nossa família tem um problema genético que, se ele for do sexo masculino, fatalmente ele terá uma doença genética. Aí o conselho autoriza você fazer o tratamento para ter uma menina, porque a menina não vai desenvolver aquela doença. Mas aí tem todo um protocolo, um processo, né? Você vai justificar, mas isso é já feito de rotina. Porque existe as regras, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que dita as regras que as clínicas devem obedecer. Então, o que está ali colocado dentro da resolução, a gente pode fazer de rotina. As exceções, a gente tem que consultar o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, o que está colocado fora da resolução. Doutor Marcelo, só um minutinho, Fábio. A igreja considera que a procriação é o resultado de uma relação sexual entre o homem e a mulher, né? Isso aí seria o quê? Seria negação? A religião nega a ciência? É difícil, né? Sempre quando a gente está sentado numa mesa para conversar sobre religião, política e futebol, né? A gente acaba discutindo. A religião e a ciência, elas caminham juntas, às vezes de mão dada ou às vezes meio enviesada, né? A ideia é que existem o conceito da procriação, ele mudou ao longo do tempo. Para apimentar a discussão, eu vou colocar aqui ainda outras formas de ter filhos, né? A gente atende casais homoafetivos, tá? Casais de mulheres, casais de homens, ou às vezes uma pessoa, só uma mulher, só um homem, e que deseja ter um filho. A gente tem o direito de negar esse desejo para a pessoa? Não sei. Mas a gente tem formas de ajudar esses casais a terem e a constituir suas famílias, tá? E muitas vezes são famílias
muito ajustadas. Às vezes a gente pode ter um preconceito, que a única família que vai dar certo é a família tradicional. Eu atendo vários casais e que a gente vê o amor de casais homoafetivos, tá? A estrutura e realmente o conceito ali de família desses casais, em constituir, em dar carinho e saber criar o seu filho, e que muitas vezes eu acho que a gente tem que evoluir nas nossas definições, nos nossos conceitos também. Então, Marcelo, o Marcos quer perguntar, e a gente está só atropelando a pergunta dele, mas é porque tem a ver com essa fala aí. Em relação à origem genética, né, que inclusive é um direito quando a gente fala sobre adoção, a herança genética. A gente fala, a origem familiar, né? Acho que é genética assim que chama, origem genética. Principalmente porque às vezes na vida adulta tem alguma doença que precisa de repente de um doador e tal. E também para saber qual é a sua origem, de onde é que você veio. Eu estou falando aqui da adoção de um modo geral. Mas quando a gente tem essa questão do independentemente se é uma relação homoafetiva ou não, às vezes você tem que ter no banco de sêmen, um doador, né, de sêmen, para que possa fazer a reprodução naquele óvulo que a mulher ali não tem infertilidade. Às vezes a infertilidade é na mulher, ela tem também um banco de óvulos, né? Como é que fica essa questão em relação à medicina, em relação, talvez não seja nem bem da reprodução assistida, mas é uma consequência, devem lhe perguntar no consultório. Como é que fica isso? Porque se a gente, de repente, uma criança, um adulto, precisar de uma doação, e aí você vê a compatibilidade de órgão, a questão de medula e tal, como é que fica isso? Tem essa... Eu sei que tem a ética, né, nessa perspectiva aí, mas se abre, se chega, se identifica quem é a sua origem genética? Então vamos lá. Quando que a gente recorre a um banco de sêmen ou um banco de óvulos? Casais tradicionais em que o homem não consegue produzir espermatozoide, ele pode recorrer a um banco de sêmen. Ou que a mulher não tenha mais óvulos, ela entrou numa menopausa antes do tempo, ela está em falência ovariana, ela pode recorrer a um banco de óvulos. Casais homoafetivos femininos, né, que são duas mulheres, elas precisam recorrer a um banco de sêmen. Ou casais homoafetivos masculinos, eles precisam recorrer a um banco de óvulos. O grande cuidado já inicia na triagem do doador. Quando é feita a triagem do doador, um homem vai doar o sêmen ou uma mulher vai doar os óvulos, é feito todo um histórico dos antecedentes daquele doador, em relação a doenças, em relação ao seu histórico familiar e tudo mais. Então isso, o banco vai fazer essa triagem e vai ser autorizada a doação somente naqueles indivíduos, homens ou mulheres, que realmente tenham um histórico, um antecedente patológico, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de problema grave e que vai ser autorizada a doação. Além disso, os bancos eles fazem uma série de testes genéticos para meio que garantir vamos dizer assim, a qualidade genética daquele material biológico, daquele espermatozoide ou daquele sêmen. É feito esse cadastro, a clínica que tem o acesso ao cadastro, e vai ficar isso nos arquivos. Confidencial, né? Confidencial, tá? Em sigilo. E se futuramente precisar ter uma abertura desses dados e tudo, vai ter todo esse rastreio e segurança. Mas se você for ver... Mas sem identificar o doador. Sem identificar. Não tem a identificação do doador. Existem alguns países onde, quando aquela criança que foi fruto de uma doação de óvulos ou de espermatozoides, é facultado àquele indivíduo, após completar 18 anos, saber quem foi o doador ou a doadora. Tá? Então, assim, aqui no Brasil... No Brasil, não. Não. Então, mas existe essa segurança de saúde, caso seja preciso alguma informação futuramente ou não. Doutor, eu estava aqui, o senhor estava falando aí sobre a procura dos casais homoafetivos, né? Casais comuns, e eu estava aqui imaginando, ainda existe preconceito com relação à ida à clínica para fazer esse diagnóstico? Porque eu me lembro que eu, que era fruto de um relacionamento já de alguns anos, comecei a perceber que mesmo não usando preservativo, não interrompendo o coito, a gente não estava conseguindo ter filhos, né?
E assim, eu propus a minha esposa que a gente procurasse um tratamento, ou procurasse ver o que estava acontecendo. Até porque a questão divina, como o senhor falou, né? Ela é sempre tocada, né? Não, porque Deus não está permitindo e tudo mais, outra coisa. Mas ainda existe esse preconceito por parte, por exemplo, dos homens, de dizer, não, eu estou bem, eu estou legal, ela que não está. O senhor percebe isso na chegada dos casais à clínica, ainda? Diminuiu muito ao longo desses anos, tá? Eu acho que o fato da gente estar aqui conversando abertamente sobre reprodução humana, reprodução assistida, ajuda a desmistificar um pouco o tratamento e essa busca por ajuda, tá? As mídias sociais popularizou, abriu o debate, então houve realmente uma diminuição dessa resistência. Mas a maioria dos casais ainda, a mulher vai geralmente na primeira consulta ainda sozinha. Se eu for colocar aqui um percentual, talvez em torno de 50% a 60% das consultas, né? A primeira consulta vai somente a mulher. Ou por conta de algum preconceito, ou talvez pela a rotina do casal, a adequação da agenda e pelo fato da gente ser o ginecologista que acaba muitas vezes a maior parte dos fatores que são investigados acabam sendo com a mulher, acaba que a mulher realmente é que vai mais à frente, que vai conduzindo o tratamento. Porque para o homem é muito simples, assim, numa investigação inicial, ele basta fazer um espermograma. Se o espermograma estiver ok, praticamente está encerrada ali a investigação do homem. Enquanto que na mulher existem uma série de outros exames. É uma investigação mais complexa do que no homem. Doutor, Marcelo, só em relação à infertilidade, tem mais casos de homem ou mulher? E quais são os principais fatores da infertilidade aqui? Porque o nosso ouvinte está escutando e talvez esteja esperando essa resposta para saber, rapaz, é a questão da mobilidade do 2 anos, 3 também, anos, né? 5 anos e não conseguir ter filho e tal. Então vamos lá, para quem está ouvindo. Quando que a gente define que um casal ele precisa procurar ajuda, né? O professor Marcos falou que ele partiu dele essa iniciativa, esse questionamento. Então, quando um casal está tentando engravidar pelo menos 1 ano e não consegue uma gravidez natural, ele já deve procurar a ajuda de um especialista. Se a mulher tiver mais do que 35 anos, a gente precisa encurtar esse espaço, esse intervalo para 6 meses, porque a idade é o principal fator de prognóstico em tratamento, a idade da mulher. Então, se a mulher tem mais do que 35, ela não deve esperar mais do que 6 meses. Ou se sabidamente o casal, o homem ou a mulher, tem algum problema de saúde que sabe que vai impactar na sua fertilidade. Então, esse casal, quem está nos escutando, se tiver nessas condições, já deve procurar uma ajuda. Quando chega para a gente, eu digo que a reprodução humana é muito democrática, né? Em torno de metade dos casais, metade não, vamos colocar em torno de 40% dos casais, o problema acontece só com a mulher, 40% o problema vai estar somente no homem, e a gente vai ter ali uns 10, 15% de ambos com problema, tanto o homem quanto a mulher, com alterações nos seus exames que levam à dificuldade para engravidar. E tem o percentual onde o professor Marcos se encaixou. Às vezes o casal faz todos os exames, não tem nada alterado, espermograma normal, os exames hormonais da mulher, avaliação das trompas, nada de endometriose, nada de ovário policístico, e não se sabe a causa. Existe um percentual ali em torno de 10% dos casais que a gente infelizmente não consegue detectar o que é que está levando a essa dificuldade. Inclusive é chamada de esterilidade não aparente, né? Infertilidade sem causa aparente. Exatamente. Você falou aí em endometriose, mesmo a mulher tirando as trompas, os óvulos, os ovários, né, o útero, é possível que ela continue ainda tendo essa questão da endometriose? Bom, endometriose, o que é endometriose? Endometriose é uma doença em que aquela parte interna do útero, que é o que gera a menstruação, a gente chama isso de endométrio. É que todo mês se descama, a mulher sangra, e aí ela vai formar um novo endométrio para esperar o embriãozinho novamente lá no útero. Se o embrião não vem,
ele descama no mês seguinte para gerar um outro endométrio para esperar. Isso é o que a gente chama de ciclo menstrual, essa ciclicidade. Quando esse endométrio, quando essa célula, que é o que forma o sangue da menstruação, ela não está somente ali na cavidade do útero, ela está fora do útero, e existem várias teorias que dizem por que ela vai para fora do útero, aí é o que a gente chama de endometriose. Então não tem por onde aquela célula ser escoada na hora da menstruação. Então aquilo ali vai gerando inflamação, já vai gerando distorções na anatomia da trompa e a mulher passa a ter dificuldade para engravidar. Isso é o que a gente chama de endometriose. Você falou em relação a retirar a trompa, útero, ovário. Às vezes o tratamento da endometriose chega a esse nível, mas muitas vezes é só um tratamento clínico ou cirurgia sem retirar esses órgãos, retirando só os focos onde esse endométrio se implantou, tá? Mas, por exemplo, uma paciente que por algum motivo qualquer, vamos dizer que ela fez a ligação das trompas, ou ela tirou as trompas por um outro motivo, ela pode engravidar, se ela tiver útero e ovário, mas ela vai precisar da fertilização in vitro, porque aonde o embrião é formado, que é na trompa, não tem mais, né? Foi retirado, então ela precisa da fertilização in vitro para gerar o embrião e depois esse embrião ser colocado no útero. Se essa mulher não tem mais ovário, vamos dizer, ela teve algum problema de ovário, um tumor de ovário, ela fez um tratamento que fez com que os ovários dela parassem de funcionar. Ela tem duas possibilidades, ou ela recorre a um banco de óvulos, né, ou uma doadora de óvulos, depois a gente pode conversar, porque a doadora, esses óvulos eles podem vir de um banco ou pode vir de um doador aparentado. Isso o Conselho Federal está autorizando hoje a ser feito. Se ela tiver uma irmã para doar óvulo, ela pode pegar o óvulo da irmã dela. Mas se ela não tem mais os ovários, ela pode ter esses óvulos doados, ou ela pode ter se planejado e ter congelado os óvulos antes mesmo de ter retirado os ovários. Tem muita paciente que vai fazer, por exemplo, o tratamento para câncer de mama. A gente está no Outubro Rosa. Existe um tratamento para câncer de mama, que é a quimioterapia, que ela destrói os ovários, né? É uma medicação tão forte para destruir as células cancerígenas que ela também vai destruir ali os óvulos daquela paciente. Se ela for bem sucedida no tratamento dela, depois ela não vai poder mais ter filho porque ela perdeu ali os seus ovários, a função dos ovários. Se antes da quimioterapia ela tiver a oportunidade de congelar os óvulos dela própria, quando for no futuro, se ela estiver curada do câncer dela, ela vai poder engravidar porque ela fez esse congelamento de óvulos antes mesmo do tratamento do câncer. E hoje a preservação da fertilidade, o congelamento de óvulos, está sendo utilizado por mulheres que querem investir na sua carreira profissional, por exemplo. Cada vez mais no Brasil e no mundo, a idade do primeiro filho está cada vez maior. As mulheres elas estão engravidando depois dos 30 anos, 35 anos. E como eu falei para vocês anteriormente, a idade é o principal fator que vai determinar o sucesso de uma gravidez. Então muitas dessas mulheres elas podem congelar os óvulos, ainda numa idade jovem, investir na sua carreira profissional, investir na sua carreira, na sua independência financeira. E quando ela quiser engravidar, ela tem essa sua reserva, porque se ela não consegue engravidar naturalmente por conta da idade, ela tem os seus óvulos ali que permanecem com 25, 30 anos, e ela está aos 40, 45, ela tem óvulos saudáveis que foram congelados no passado. A gente vai já para o intervalo, mas vou deixar aqui uma pergunta para depois. Tem a questão da ética também, né? A ética da medicina. Teve uma novela da Globo, acho que está com uns 15 anos que passou, que mostrava uma médica que era dessa área, né, de reprodução assistida, que utilizou o óvulo de uma mulher e fecundou outra sem a permissão dela. E depois de muito tempo ela descobriu que tinha acontecido isso. E ela reivindicou na justiça o direito da sua maternidade sobre aquela criança. Eu não lembro qual foi o resultado que deu, mas o senhor explica depois aí um caso desse, como seria resolvido. 9 horas e 36 minutos em Fortaleza. Esta é mais uma edição do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade. Estamos entrevistando aqui o Dr. Marcelo Cavalcante, falando sobre reprodução assistida e as questões correlatas à reprodução. Vamos ao intervalo, Mazzoli.
Estamos apresentando Vida, Saúde e Política. Momento Sindojus. O oficial de justiça é peça fundamental para garantir a celeridade processual, realizando o cumprimento de mandados e garantindo o cumprimento da lei. O profissional ajuda a garantir o patrimônio, a segurança, a saúde e o bem-estar da sociedade. E agora a categoria necessita de mais pessoas qualificadas para executar as decisões judiciais. A crescente demanda de processos judiciais pede a criação de mais vagas para o concurso público. E quem ganha com isso é toda a sociedade. Sindojus. Justiça para quem leva justiça a todos. Chegou o Richester Mistério. Sabores enigmáticos. Cientistas chocados. Influencers surtando. Qual sabor? Pistache caramelizado? Morango do amor? Richester Mistério. Recheado de teorias. Descubra os sabores. Na vida nada é estático, tudo se transforma. Uma dúvida em sala de aula pode virar uma aprovação no vestibular. Um aperto de mão pode virar uma grande amizade. Uma aula de robótica no colégio pode virar uma revolução tecnológica. Na escola SESI Senai, a vida acontece a todo momento e a toda hora. Ensino bilíngue, cultura maker, robótica e muito mais. Fardamento, matrícula e material didático gratuitos. Escola SESI Senai, conexões que transformam. Matrículas abertas. 85 4009 6300. O programa Saúde que Cuida está reestruturando a saúde em Fortaleza. Tudo para melhorar a saúde por toda a cidade. Ó que notícia boa! 87 postos de saúde serão reformados. Já teve postos entregues e todos estão com estoque de medicamentos regularizados. E para fortalecer o cuidado, todos os postos terão novos gestores técnicos capacitados para escutar, orientar e fazer a diferença. Na saúde mental, o cuidado continua. Todos os cargos serão reformados e as obras da primeira etapa já estão em andamento. Será construído um novo CAPS infantil, especialmente para acolher os nossos pequenos. E tem novos profissionais especializados em atenção psicossocial para reforçar a linha de frente. E isso tudo é só o começo para fazer uma saúde melhor. O trabalho continua, sempre em frente para tudo melhorar. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Chegou o Richester Mistério. Sabores enigmáticos, cientistas chocados, influencers surtando. Qual sabor? Pistache caramelizado? Morango do amor? Richester Mistério. Recheado de teorias. Descubra os sabores. O programa Saúde que Cuida está reestruturando a saúde em Fortaleza, trazendo melhorias importantes para a saúde da população. O IJF acaba de receber leitos reformados, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, está numa baita reforma. As obras da maternidade são apenas o começo das mudanças. O hospital também receberá novos leitos de enfermaria e UTI. E por falar em obras, a do Hospital da Mulher já teve a primeira etapa da obra entregue. Agora, o hospital conta com mais leitos de enfermaria e um centro de parto normal totalmente reformado. Para oferecer ainda mais conforto e cuidado às nossas mulheres, as obras continuam. E tem mais, na Santa Casa já foi iniciada a reabertura dos leitos. É com entregas assim que Fortaleza avança, buscando o melhor para o cuidado do nosso povo. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Cidade AM. O nosso compromisso é com a informação. O nosso compromisso é com você. Você está ouvindo Vida, Saúde e Política na Cidade AM. Aureliano Ramos. São 9 horas e 40 minutos. Esta é mais edição do programa Vida, Saúde e Política. Dr. Marcelo Cavalcante. O Borges, né? Melhor Cavalcante ou Borges? Borges é da minha mãe, só para explicar, não foi nenhum deméritar ela. Minha mãe é a grande responsável por tudo, minha mãe e meu pai. A minha mãe foi mais visionária, ela fez com que eu fosse para o colégio militar, tive uma formação sólida no colégio militar e de lá foi que eu fui para a medicina. Mas quando eu entrei no colégio militar, a gente escolhe o nome de guerra, né? Tem um número e o nome de guerra. Aí já tinha um outro Borges, antes de eu escolher o meu nome de guerra. Então eu fiquei conhecido como Cavalcante. Aí quando fui para a faculdade, inclusive, eu também só o Marcelo. Eu também sou Cavalcante, só não tenho o nome, né? O sobrenome. Da família da minha mãe. Já quer encontrar um parentesco. Mas é daqui de Pacatuba.
O meu Cavalcante é a banda de Sobral, Crateus. Tem um Cavalcante com E, que é os Cavalcantes pobres, e com I, que são os Cavalcantes ricos. Da leva pobre mesmo. Marcelo, a pergunta do... Sim, aí como é que fica nesse caso aí? Uma médica fez uma inseminação artificial sem a permissão da outra pessoa, né? Da ética médica. E a menina já estava com 10 anos de idade, descobriu que era filha, ela era mãe, né? Isso. A gente pode ser vítima de más atuações de profissionais em qualquer área, né? Não só dentro da área da medicina, quanto da política, da educação. Então, infelizmente, nesse caso, ela foi vítima de uma má conduta médica, que não houve uma clareza e não foi obedecida às regras que são impostas para o tratamento de reprodução assistida. Tudo que é feito dentro de uma clínica, dentro de um laboratório, a gente tem que ter o consentimento informado do casal. E você tem que ser muito transparente com o casal em relação às possibilidades de sucesso ou insucesso. Eu vou comentar um caso, vocês devem ter ouvido falar, isso é público, foi julgado e tudo, do Roger Abdelmaci, que foi um médico que em São Paulo foi acusado e foi condenado por violência sexual com as pacientes. Além de violência sexual, existem outras questões tratadas dentro do laboratório em que se fazia tudo pelo sucesso, né? Tudo pelo um resultado positivo do tratamento. Então, a gente tem que seguir as regras e tem que ser muito ético e transparente com o casal. Então, Marcelo, e dentro da clínica Conceptos, que a gente falou aqui no começo, clínica que acolhe, realiza sonhos, né? Eu estive até recentemente na inauguração do novo prédio, né? São 28 anos, né? 28? Foi em 1998, 27 anos. 27 anos, né? E assim, tem também um trabalho de formação de profissionais, tem um trabalho social também em relação aos casais. Conte um pouco aí pra gente essas ações aí e os resultados. Isso, assim, a gente acredita, a Conceptos foi a primeira clínica de medicina reprodutiva aqui do Ceará. A gente está com 27 anos e recentemente a gente abriu um novo espaço, um espaço grande e que a gente está tocando novos projetos. A gente acredita que o trabalho, principalmente o trabalho na medicina reprodutiva especialmente, ele acontece desde que você tenha uma boa formação, uma formação em excelência. Infelizmente aqui no Ceará, no Norte e Nordeste, a gente não tem serviços que formem novos profissionais, novos médicos na área de medicina reprodutiva. E o DNA da gente, da clínica, não só meu, como dos outros colegas, dos outros profissionais, é sempre da excelência na sua formação. Então, na nossa equipe tem colegas com mestrado, doutorado, vários professores universitários, e aí, diante disso e da carência de cursos de formação desses novos profissionais, a gente fechou uma parceria com o CETROS, que é a maior escola de formação de pós-graduação médica no Brasil e na América Latina. E a gente, em 2026, a gente vai abrir a primeira turma de um fellowship. É uma especialização em medicina reprodutiva. Então, está aberta a profissionais, a ginecologistas que têm um interesse, que terminaram a residência médica e que têm interesse de aprofundar seus conhecimentos na área de reprodução humana. Quanto tempo? 2 anos? É um ano de especialização. Um ano de especialização. E os colegas vão acompanhar desde a parte clínica até a parte laboratorial. Doutor, desculpa aí pelo celular. Estava alto. Rapaz, eu tenho uma música aqui mesmo. Dizem que o celular faz mal pro fator masculino, né? A radiação do celular existe, existem alguns estudos. Olha aí, viu? Me diga uma coisa. Vocês que não têm filho ainda, não botem o celular no bolso perto da produção dos... Botar no bolso de trás é pior ainda, né? Uma preocupação que a gente teve, a época que a gente enfrentou o problema, foi a questão financeira. É tanto que nós tivemos que fazer uma opção. Ou a gente fazia inseminação, ou pagava uma faculdade particular, que na época minha esposa passou no vestibular e não, eu quero, um sonho meu, eu vou fazer essa faculdade. Hoje, como é que está essa questão financeira? Está caro fazer esse tipo de inseminação, in vitro no caso? Isso. Ainda, porque já era caro, né? Era uma coisa assim, se eu não me engano, o senhor pode até me corrigir, há 20 anos atrás, gastava-se uma média de 5 a 6 mil por aplicação, por tentativa, né? Vou falar tentativa, não sei se é aplicação.
E o médico ainda dizia assim, olha, isso não garante que vai dar certo. Então, você calculava uma média de 15 mil reais há 20 anos atrás. Hoje, logicamente que existem casos e casos, né? Não dá para dizer assim, uma tabela, aquela coisa toda. Mas ainda é caro esse processo, é? Marcos, infelizmente sim. Tá? Infelizmente ainda é caro. E novas tecnologias vão se agregando ao tratamento, como a gente já comentou, a investigação genética do embrião, tá? Novos medicamentos, e isso vai encarecendo o tratamento. A taxação lá da China, ninguém sabe, mas se o dólar subir, vai impactar no resultado no custo do tratamento, porque tudo é importado, tudo é meio de cultura, os insumos são todos em dólar, tá? Infelizmente ainda permanece caro. Existem algumas formas de tentar diminuir custo, mas quando a gente avalia, às vezes não vale a pena. Você acha que está pagando barato e você acaba que não engravida, você vai ter que fazer duas, três vezes. Enquanto, processo, né? Enquanto que você está trabalhando em um serviço em que não toma certas medidas para diminuir custo, você mantém qualidade, às vezes você já consegue engravidar numa primeira tentativa, entendeu? Então, assim, infelizmente o custo ainda é elevado, é preciso ter uma política pública para que se forneça a gente depois conta nos bastidores como foi a nossa trajetória. Eu não sei até se o Iraguaçu depois falando quiser aqui comentar. no campo ficcional, é possível um dia a humanidade conseguir, a tecnologia, conseguir que um homem engravide? Hoje existem alguns projetos de você um criar... de pau na entrevista aqui. Tem um cidadão aqui da Rádio Cidade que é o sonho dele. É o sonho dele. Não vou dizer que é. Pode até engravidar. Para parir esse menino que vai ser difícil. É difícil, Existem alguns projetos, né? Talvez quem for procurar aí depois nas mídias e na internet, empresas que estão tentando desenvolver úteros artificiais. Aí, Mazon. Né? Você colocar na linha de produção ali os bebês ali vamos dizer, no armário, e que esse bebê vai crescendo. Eu acho muito difícil, mas talvez não esteja vivo para ver essa tecnologia, né? Mas coisa para daqui a 1000 anos. Voltando, tem que ser embalsamado, viu? Voltando. Eu não entendi, viu, da Aureliano? Tem que embalsamar, viu? Esperar que chegue. Mas aí, doutor Marcelo, a questão do acesso, né? Pronto, voltando um pouco pro que o Marcos comentou, a gente, como eu comentei, a gente está indo para um grande espaço. A gente vai conseguir suprir uma demanda que já tinha da clínica. E um dos projetos, além do projeto da formação de profissional médico, é um projeto de acessibilidade. Tá? A gente vai iniciar brevemente um projeto na clínica que a gente vai tentar diminuir ao máximo o custo do tratamento, mas sem redução de qualidade. Tá? Essa é a nossa proposta. Infelizmente, alguns pacientes podem entrar em contato e até comentar, poxa, mas ainda permanece muito caro. Infelizmente ainda vai ficar um custo inacessível para alguns casais, mas a gente vai conseguir diminuir esse custo, ter praticamente a preço de custo, mas a gente não quer diminuir qualidade dos insumos, qualidade do que vai estar sendo oferecendo ao paciente, para não criar uma ilusão. Hoje a gente tem, numa média, você falou, isso não é garantido. Na média, em torno de metade dos casais conseguem engravidar numa primeira tentativa de fertilização. Esse custo seria mais ou menos essa média. Esse custo é maior do que o preço de um carro popular, 0 km? Não chega a isso não, né? Menor. Entendeu? Então, assim, hoje vamos colocar uma taxa. Lógico que essa taxa de gravidez ela vai variar muito dependendo de idade da paciente e de cada caso. Mas se a gente colocar na média, metade dos casais conseguem engravidar numa primeira tentativa.
Eu posso diminuir o custo e deixar o custo muito acessível para um casal, utilizando medicação de baixa qualidade, utilizando meio de cultura de baixa qualidade, reutilizando alguns insumos, reesterilizando, mas isso vai diminuir a chance desse casal engravidar para 15%, 20%. É um barato, então, custa isso, caro, né? Exatamente. Então, isso não é da nossa política, a gente vai conseguir diminuir custo, mas sem diminuir qualidade. E como paciente, eu vou dizer uma questão. O custo aí não é só o financeiro. É o emocional, é o físico, é o biológico. E eu vou operar aqui por uma visão contrária. Eu acho que realizar um sonho não tem preço. Até porque, por exemplo, essa semana um amigo meu gastou 20 mil para colocar cabelo na carequinha. Né? Eu acho, cara. Ainda bem que eu não tenho esse sonho. Eu também não tenho esse trauma. Eu não tenho esse trauma, né? Ele disse, olha, acabei de jogar aqui 20 mil reais. Faltam 2 minutos para... cabelo caindo, ele chora ali. Faltam 2 minutos para a criança nascer, viu? Marcelo, a gente já está aqui na reta final aqui. Realizou o sonho dele, né? Só faltam 2 minutos aqui, queria as considerações finais. E só deixar um recado aqui, né? A relação de confiança paciente-médico também é fundamental, né? E nessa relação de confiança paciente-médico, nós fizemos 11 tentativas. A primeira, a Ana Luísa já veio de primeira, e depois aconteceram outras situações, por questão de biológica e investigação que foram acontecendo. Mas assim, o sonho não tem preço, pode ter certeza que você tendo essa relação de confiança, você também vai conseguir acessar o seu sonho, né? Agora não é matemático, né? Então, Marcelo, muito obrigado aqui por ter vindo aqui. Né? E assim, a gente ficou só com 20% das perguntas que o Aureliano quis fazer aqui, que ele não fez. Aí é uma entrevista para 10 sábados. Eu vou marcar a sua consulta, né? Para a gente fazer você engravidar. Deixa o menino. Vou com o Mazzoli. Ele quer engravidar. O Mazzoli disse que tem que balsamar o Mazzoli. Deixa as redes sociais aí, né? Os contatos. Isso, da clínica e tal. Eu que agradeço e para mim é uma satisfação que a gente começou quase 20 anos atrás com o Iraguaçu lá. A vai fazer 21. 21 anos, já está na faculdade. Tá na faculdade. E tive a oportunidade de acompanhar o Iraguaçu, a Renata, na construção dessa linda família e que vem nos apoiando não só da parte de tratamento, depois criou uma amizade, a gente já... as filhas do Iraguaçu já são minhas pacientes, então a gente... está construindo essa história e como o Iraguaçu falou, a confiança na equipe que está lhe acompanhando é fundamental, porque não é só de positivo que a gente vive nessa trajetória, né? Foram 11 tentativas para 3 gestações, 3 né? gestações e uma gestação que depois acabou gerando então ele teve o quê? Teve 7 negativos para ter 4 positivos e ainda teve uma perda gestacional no meio, então precisa confiar mesmo para ir em frente. E quem tem um sonho? Fique atento, procure conhecer sobre o processo e acreditar na equipe que está lhe acompanhando que vai dar certo. Muito bem, doutor. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. E chegamos ao final, né? Chegamos ao fim, né, Aurélio? Passou rápido, voando, né? Dá para botar pelo menos o Márcio Martins. Vamos lá com o Márcio Martins falando aí sobre questão de umas regularizações super importantes aqui no município de Fortaleza. Vamos lá. A Avenida Beira-Mar de Fortaleza, ela passa por um estrangulamento do uso dos espaços públicos já há muitos anos. Em 2024, isso se tornou absurdo, inviável. Tanto é que nós ouvimos hoje inúmeros fortalezenses deixando de frequentar a Avenida Beira-Mar por conta do uso inadequado dos espaços públicos. Diante disso, nós iniciamos um processo de reordenamento do uso do espaço público. E para que as pessoas que ali estão não sejam retiradas, nós ofertamos uma alternativa em que alguns ambulantes, alguns empreendedores que estão no horário de maior sobrecarregamento das atividades, nesse caso, fim de tarde e noite, ofertamos a essas pessoas uma alternativa deles estarem no turno manhã, com o objetivo de não ter que caçar essas permissões, trazendo para eles um prejuízo maior. Diante disso, nós criamos um novo modelo do uso do espaço, onde alguns dos permissionários só podem fazer suas vendas ou no turno manhã ou no turno tarde e noite.
Pois é, amigos. Encerra agora mais uma edição do programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, Aureliano. Vamos lá. Fica agora com o nosso amigo Anastácio de Castro, né? Educação em Debate. Educação em Debate. Hoje o Reginaldo Pinheiro vai estar chamando todo mundo para a manifestação do dia 16, tá certo? Vai estar lá com a gente ao vivo. E a gente convida todos que participem também do programa. Segunda-feira, Alisson Lima, a partir das 15 horas, com a reprise aqui da entrevista com o doutor Marcelo. Obrigado. Um abraço. Tchau.